Prontinho. Bom, gente, o assunto de hoje, ele é uma continuação, né, do assunto de termologia. Então, na semana retrasada, na verdade, né, a gente falou sobre as escalas termométricas e hoje nós vamos iniciar falando sobre a dilatação térmica, tá? Então, hoje nosso assunto ele será sobre a parte de dilatação térmica, né? O que a gente precisa saber de importante sobre esse conteúdo de dilatação? Primeira coisa, né? A dilatação, o que é a dilatação? É a alteração na dimensão do corpo quando a gente muda a sua temperatura. Ou seja, todos os corpos, eles tendem a modificar o seu tamanho. Não importa, né, qual seja o tamanho, não importa qual seja a sua dimensão, tá? A gente vai ver que existem aí 3 tipos de dilatação e cada tipo de dilatação está ligado a uma dimensão diferente, né? Então, a gente vai ter aí corpos que dilatam apenas o comprimento, corpos que dilatam apenas a área, corpos que dilatam o volume, né? Então, a dilatação é a alteração na dimensão do corpo, é a alteração no tamanho inicial do corpo, né? E toda vez a dilatação acontece, independente de qual corpo for, quando a gente muda a sua temperatura. Toda vez que a gente muda a temperatura de um corpo, ele pode e estará sujeito a uma dilatação, tá? Aí a gente vai entrar nos princípios para entender como é que funciona, né, cada dilatação que a gente vai estudar e quais são os materiais, né, que conseguem aí, por exemplo, dilatar mais ou dilatar menos, né? Essas condições, as situações aí específicas é o que a gente vai abordar praticamente dentro da nossa aula de hoje, tá? Então, primeiramente, vamos colocar aqui a definição, né, de dilatação. Então, vamos colocar o seguinte, ó. É a alteração, que ocorre na dimensão, né? Eu vou botar dimensão barra, tá, ó, barra tamanho do corpo, tá, ó, tamanho do corpo. É a alteração que ocorre na dimensão ou no tamanho do corpo, né? Quando, ó, vírgula, quando alteramos sua temperatura. Tá? Então, perceba que na dilatação existe uma mudança de temperatura, existe uma alteração na temperatura do corpo. E quando a gente fala, né, que eu estou analisando o corpo, a gente tem que lembrar que existem diversos tipos de corpos, né? Esses corpos são formados por diversos materiais diferentes, né? Então, cada material desse vai apresentar uma capacidade diferente de dilatar. A gente vai ter, por exemplo, corpos que dilatam mais, a gente vai ter também corpos que dilatam menos, né? Isso vai depender de um fator importante que a gente vai aprender dentro da dilatação, tá? Então, dilatação é isso, é mudança na dimensão ou no tamanho do corpo quando ele muda de temperatura, tá? Quem nunca colocou o leite para ferver numa panela e esqueceu o leite derramou?
Isso é uma dilatação. Quem nunca colocou uma garrafa cheia de água no congelador, quando foi lá, pegou a garrafa ou tinha quebrado ou tinha estufado, né? Isso é a dilatação, né? Então, a dilatação ela está presente aí no nosso cotidiano o tempo todo, né? Basta a gente analisar. Quem nunca aqui botou sei lá, um pote de vidro com aquelas tampas de metal dentro da geladeira, foi tentar abrir e não conseguiu abrir, né? Aquilo houve dilatação, tá? Então, a dilatação ela acontece, basta só mudar a temperatura do corpo que a dilatação vai acontecer, tá? Então, dilatação térmica é isso. A gente vai ter, ó, temos três tipos de dilatação. Vamos ter três tipos de dilatação, né? Chamaremos a primeira dilatação de dilatação linear, né? Dilatação linear. Segundo, de dilatação, ó, superficial. Superficial. E o terceiro, teremos a dilatação, olha, volumétrica, tá? O interessante é que a dilatação volumétrica, ela vai se dividir em duas. Então, a gente vai ter a dilatação volumétrica do sólido e nós teremos a dilatação volumétrica dos fluidos, né? Dos fluidos, tá? Quando eu falo fluido, eu estou mais preocupado na questão do líquido, tá? Do líquido. Então, um gás, ele dilata. Sim, ele dilata, né? Mas a gente vai estudar a dilatação do gás, né? Quando a gente estudar, por exemplo, termodinâmica. E mesmo assim, a gente não vê de fato a dilatação do gás. A gente só entende alguns fenômenos ali que acontecem dentro da termodinâmica, mas não é exatamente o estudo da dilatação do gás, tá? Então, o que mais vamos estudar é a dilatação do líquido, tá? Dos líquidos em geral, tá? Então, a gente tem esses três tipos de dilatação aí: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, né? O importante aqui é que a gente defina, né, o que cada tipo de dilatação vai fazer. Então, por exemplo, a dilatação linear, né, é a dilatação de apenas uma dimensão. Uma dimensão. E quando eu falo uma dimensão, eu estou falando, né, do nosso querido comprimento. Então, o comprimento, ó, o comprimento, ele vai ser o responsável pela dilatação linear. Então, toda dilatação linear, ela vai dilatar o comprimento do corpo, tá? Somente o comprimento do corpo. Na dilatação superficial, né, o nome superficial, ele vem justamente de superfície, né? E essa superfície, ela está ligada ao quê? A duas dimensões. A duas, olha, duas dimensões, né? Sendo duas dimensões, a gente tem o que chamamos de área, né? Área é comprimento, que é uma dimensão, e largura, que é a segunda dimensão, né? Então, a nossa dilatação superficial, ela está ligada maior aí com a questão da área, certo? Da área. Então, uma dimensão, comprimento, duas dimensões, área. Na terceira, que é a dilatação volumétrica, eu não vou nem questionar o nome, né? Nome raro se diz o que é, né? Então, teremos quantas dimensões? Três, né? Três dimensões.
E nessas três dimensões, a gente encontra o quê? O nosso volume, né? O nosso, ó, volume. Tá, gente? Então, essas são os três tipos de dilatação que a gente vai estudar. Dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica, tá? Lembrando que a volumétrica ela vai se dividir em dois, em sólidos e em líquidos, tá? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa, primeiramente, analisar as características, olha só, características da dilatação. Aí você diz, professor, quais são as características da dilatação? Simples. A gente vai analisar o que a dilatação ela depende para acontecer. Ela depende de quê para acontecer a dilatação? Né? A primeira análise que a gente pode fazer é que a dilatação, ó, ela depende do material. Concorda comigo? Ó? A dilatação depende do material, né? Do material. Isso quer dizer que cada material pode apresentar uma forma de dilatar diferente, né? Tem materiais que podem dilatar mais, tem materiais que podem dilatar menos, né? Isso tudo depende de quem? Depende de um fator que a gente vai conhecer a partir de agora, chamado, ó, de coeficiente de, ó, dilatação, coeficiente de dilatação térmica, né? Esse coeficiente, né, é ele que vai determinar como é o comportamento daquele material quando a gente aumenta ou diminui sua temperatura, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, esse corpo, esse material dilata mais. Ó, esse outro aqui dilata menos, porque tudo depende, né, da relação que a gente vai ter com o coeficiente. Então a gente vai ter três tipos de coeficiente diferentes. Nós vamos ter, olha só, vamos ter aqui o nosso alfa, o nosso beta e o nosso gama. Pronto. Esses são os três tipos de coeficiente que a gente vai ter, que vai determinar se esse corpo dilata mais ou dilata menos. O que é o alfa? O alfa representa o coeficiente linear. Olha, o coeficiente linear. Ah, professor, então quer dizer o seguinte, que toda vez que o corpo dilatar linearmente, quem vai determinar essa dilatação é o coeficiente linear. Isso, é o alfa. Né? Então, na dilatação linear, a gente vai ter o coeficiente linear, que é o alfa. Né? Na verdade, o nome dele é coeficiente de dilatação térmica linear, mas vai ficar muito grande, né? Então, eu abreviei aqui para coeficiente linear. Tá? Beta, consequentemente, né? É o coeficiente, ó, coeficiente superficial. Superficial. Pronto. Então, beta representa para a gente o coeficiente superficial, que é o quê? É o fator que vai determinar, né, se aquele corpo que está em dilatação superficial vai dilatar mais ou menos. Tudo bem? E a gama
né? Gama é o nosso coeficiente volumétrico. Volumétrico. Então, ele consegue determinar, né, quem vai dilatar mais e quem vai dilatar menos volumetricamente, né, o seu volume, tá? Só que o que acontece? Nas questões, né, nas questões que a gente vai fazer, nós vamos se deparar com algumas situações onde eu não terei o coeficiente daquela determinada dilatação. É muito comum as questões falarem o seguinte: calcule a dilatação volumétrica, aí ele bota lá, dado o coeficiente de dilatação linear, alfa. Mas tu não quer alfa, tu quer gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Aí a gente vai ter aqui uma relação entre os coeficientes. Ó, isso aqui é muito importante. Relação entre os coeficientes, tá? O que acontece? Essa relação ela é muito importante porque na hora que a gente vai fazer a questão é que a gente se depara com essa, né, análise aí a respeito do tipo de coeficiente que a gente vai usar para cada dilatação. Então, a análise que a gente pode fazer é essa. Ó. Eu tenho uma análise principal, que é essa daqui. Alfa é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Pronto. Essa daqui é o que você encontra geralmente nos livros. Essa relaçãozinha aqui é o que você geralmente consegue encontrar nos livros didáticos de física. Só que o que é que isso quer determinar para a gente? Isso quer determinar o seguinte, ó. Isso daqui determina que beta é 2 vezes alfa. Ah, professor, então, se alfa é do coeficiente linear, é uma dimensão, se a gente tem o coeficiente, se a gente tem a dilatação superficial, né, que são 2 dimensões, a gente precisa de um coeficiente que também tenha 2 dimensões. Então, se a questão por algum acaso me der apenas alfa, agora eu sei que beta é 2 vezes alfa, porque eu estou analisando 2 dimensões, né? E, consequentemente, gama é 3 vezes quem? Alfa. Ah, então gama, que é o coeficiente volumétrico, que pertence à dilatação volumétrica, que são 3 dimensões, na hora que eu quiser encontrar o gama tendo apenas alfa, eu consigo fazer, ó, que gama é 3 vezes alfa, né? Porque são 3 dimensões e eu só tenho o coeficiente de uma dimensão. Então, isso aqui facilita a minha vida, né? Também existe outra relação, né? Que não é muito comum cair, mas a gente pode dar uma analisada, que é a relação entre beta e gama, né? Que é 3 beta igual a 2 gama, né? Essa seria uma relação entre beta e gama que a gente tem aí, mas como eu falei para vocês, não é muito, né, de estar caindo. As relações maiores é em relação a alfa, né, que é uma dimensão apenas, e levar alfa aí para beta e para gama, tá? É muito comum a gente ver questões envolvendo essa relação. Então, a gente vai fazer as questões aqui, a gente vai se deparar com essas situações, tudo bem? Gente, tá claro para todo mundo até agora, tudo beleza? Aqui tá. Show. Tudo beleza, né? Ótimo. Vou só botar no chat aqui para ver. Pronto. Show.
Então, a gente sabe que a dilatação depende do material. Só que a dilatação, ela também agora vai depender do seguinte. Lembra que a gente falou que para ter dilatação, precisamos mudar a temperatura, né? Então, consequentemente, né, a dilatação, ó, depende da variação, né? Eu sempre coloco esse termo variação junto com mudança, porque é a mesma coisa, tá? Ó, variação, mudança da temperatura. Temperatura. É aí que vem uma situação bem interessante que o povo erra muito. Olha quando o povo erra. Eu estou falando de variação de temperatura. Variação de temperatura. É, ó. Ou seja, eu estou falando de delta. Delta T. Variação da temperatura. Delta T. Né? E, gente, ó. Delta T, ele pode ser medido em graus Celsius ou em Kelvin. Tá? Por que graus Celsius ou Kelvin? Você não pode Fahrenheit, não. Porque a gente aprendeu, né, na aula passada, lá na primeira aula de termologia, a gente aprendeu que a mudança da escala Celsius é a mesma da escala Kelvin, né? Então, eu estou falando de variação e não de temperatura em si. Então, a gente aprendeu que a variação da escala Celsius é igual à variação da escala Kelvin. Eles apresentam a mesma variação. Né? E por eles apresentarem a mesma variação, quando a gente vai calcular essa variação, eu posso me deparar com a situação onde a questão me deu valores referentes à escala Kelvin. Aí eu tenho que lembrar, né? É Kelvin, é a mesma variação de Celsius, então eu posso fazer a variação. A única coisa que eu não posso fazer é a variação de Fahrenheit, né, e colocar aqui na relação de dilatação, porque não existe nenhum padrão, né, de relação entre a escala Fahrenheit que seja igual a Celsius e a Kelvin. Não, só Celsius e Kelvin são iguais, tá? E uma coisa para reforçar mais ainda é que delta T, né, delta T representa a temperatura final menos a temperatura o quê? Inicial, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Então, essa variação aqui, ó, ela vai com certeza aparecer na hora de fazer as questões. Vou dar um exemplo, vamos lá. Um corpo que está a 30 graus Celsius é aquecido e chega até 90 graus Celsius. Aí a questão vai lá, fala, calcule a sua dilatação. Né? Gente, do momento em que ele estava a 30 e ele foi até 90, a gente sabe que houve uma mudança aí. Né? Uma mudança de 30 até 90. Ou seja, na hora que eu quiser encontrar essa mudança, eu faço a temperatura final, que foi 90, menos a inicial, que foi 30. Ou seja, a mudança é de 60 graus. Né? 60 graus Celsius. Tá? Então, sempre a mudança de temperatura, variação, ela vai ser, ó, a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? Então, lembrou de dilatação, lembrou de mudança de temperatura, não tem erro. Mudou de dilatação, tem que lembrar que cada material vai dilatar de forma diferente. Né? Tem materiais que dilatam mais, tem materiais que dilatam menos. Tá? E para finalizar nas características, eu vou perguntar uma coisa aqui a vocês, para a gente fechar a situação aqui. Vamos lá. Ó, imagina só. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar um negócio como exemplo melhor aqui. Aqui. Ó.
Ó, eu tenho esse objeto aqui que tem um comprimento x, tá? O comprimento dele inicial é x. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a aquecer ele. Na hora que eu aquecer ele, ele vai começar a dilatar, começar a mudar a sua dimensão, a aumentar de tamanho, tá? A minha pergunta é: quanto maior for esse objeto, vocês acham que ele vai dilatar mais ou ele vai dilatar menos? Ó, esse objeto ele estava inicialmente aqui, certo? Agora eu vou colocar ele aqui. Ele vai aumentar de tamanho, tá? Sem dilatação. Ele é desse tamanho aqui inicial. Vocês acham que esse objeto ele vai dilatar mais por ele ser maior ou ele vai dilatar menos? O que é que vocês acham? Usem a lógica. Não precisa saber de física, não. Física você não sabe de nada. Vocês, na concepção de vocês, podem responder no chat. Vocês acham que um corpo de maior tamanho ele vai ter mais dilatação do que um corpo, por exemplo, de menor tamanho? Vitória disse que acha que vai dilatar mais. Manu falou também que sim. Deixa eu só desligar aqui. Pronto. Bom, o que a gente pode concluir é o seguinte: corpos maiores, né? Consequentemente, vai dilatar mais porque ele tem um maior tamanho, né? E corpo menor vai dilatar menos, porque tem um menor tamanho, né? Então, a dilatação, ela acaba sendo influenciada pelo que vocês falaram. Ela é influenciada pelo tamanho inicial do corpo. Seja um comprimento maior, seja uma área maior, seja um volume maior. Quanto mais for o tamanho inicial daquele corpo, na hora que ele for dilatar, ele também vai dilatar mais. Lembre que eu estou falando de dilatação aumentando, mas a dilatação não é só aumentar, não, gente. A dilatação também é diminuir, tá? Quando eu coloco um corpo no congelador, a temperatura diminui e geralmente ele contrai. Não é isso que geralmente acontece quando a gente bota, sei lá, um pedaço de frango, um pedaço de carne, um pedaço de linguiça. Geralmente ele não encolhe, aquele encolhimento é a dilatação. Né? Só que no caso, ao invés de ele aumentar de tamanho, ele está contraindo, né? Mas isso também é dilatação, tá? Então a gente pode concluir que a dilatação ela depende do tamanho inicial do corpo ou sistema, né? Depende do que a gente estiver analisando, tá? Seja esse tamanho, por exemplo, um comprimento inicial, que a gente vai chamar de L0, seja uma área inicial, seja um volume inicial, né? Eu vou representar esses tamanhos por letras, né? Óbvio que na hora que eu for calcular, eu posso trocar a letra pelo número. Mas, por exemplo, o comprimento a gente ia chamar de L. O L é comprimento. O A representa a nossa área, né? E V representa o nosso volume. Tudo bem? Bom, tá muito lindo, tá muito maravilhoso, até porque a gente não entrou em cálculo ainda, a gente está só fazendo uma breve análise das situações, mas vamos, né, para a parte legal, que é a parte de calcular, determinar, encontrar a nossa dilatação. Vou só tirar uma fotinha aqui do quadro para mandar para vocês. Vamos aí.
Pronto. Show de bola. Vamos lá, vou apagar essa parte aqui. Vou apagar aqui, tá? Bom, então vamos lá, vamos calcular a nossa dilatação térmica linear. Dilatação térmica linear. Pronto. Dilatação térmica linear. Vou desenhar aqui uma barra de ferro, vamos dizer, tá? Uma barrinha de ferro. Pronto. Essa barra de ferro ela vai ter um comprimento inicial, que eu vou chamar de L0, tá? Ó, vai ser L0, o comprimento inicial, tá? E vai ter também uma temperatura inicial. Então, a nossa barrinha de ferro ela vai ter um comprimento inicial, que eu vou chamar de L0, e uma temperatura inicial, que eu vou chamar de T0. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fonte de calor, ó, para conseguir mudar a temperatura desse corpo. Vou botar aqui uma fontezinha de calor. Ó. Imagina que é uma vela, tá? Uma fontezinha de calor. Liguei, esperei um pouquinho. O que eu percebi? Eu percebi, ó, que a barra de ferro, né, ela sofreu um pequeno aumento. Ó, bem pequenininho, pessoal aí. Né? Finge que tá pequeno. Ó, ela sofreu um pequeno aumento. Né? Um pequenozinho aumento. Tá? Ó, aumentou aí um pouquinho, né? Esse aumento nós chamaremos de ΔL. Chamaremos esse aumento de ΔL. Tá? ΔL. ΔL significaria o quê? Variação do comprimento. Foi o que aumentou, né? E, consequentemente, né? A nossa barra de ferro agora, ela tem um comprimento final, que eu vou chamar apenas de L, tá? Ó, e tem uma temperatura final, que eu vou chamar apenas de T, tá? Para representar, certo? Então, gente, se a gente analisar bem, o ΔL foi o que aumentou depois que houve a dilatação, né? Ou seja, ΔL é a própria dilatação, né? Ó, é a dilatação. ΔL é a dilatação. Então, a gente vai encontrar a dilatação, ΔL, usando as características que a gente tem da dilatação. Então, ó, o ΔL vai ser o comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT. Pronto. Essa é a fórmula da nossa dilatação térmica linear. Lembra das três características? Ó? Depende do tamanho inicial do corpo. Tamanho inicial é L0. Vou colocar aqui, ó. Comprimento inicial
né? Ó, depende do material, ou seja, do coeficiente de dilatação. Então, alfa é o coeficiente linear, né? Ó, é o coeficiente linear. E delta T, né? É que a dilatação depende da variação da temperatura. Ou seja, ΔT é a variação da temperatura. Temperatura. Pronto. Tá? Ou seja, ΔL é a nossa dilatação térmica linear. ΔL é a dilatação térmica linear. Tá? O que eu preciso ficar atento? Primeiro, gente, a dilatação, é óbvio, né, que essa forma que eu coloquei aqui, na prática não acontece, de tipo a gente vê a dilatação realmente acontecer. Só acontece na prática, né, por exemplo, em corpos quando eles contraem. Quando contrai, dependendo do corpo, a gente consegue observar, como eu falei para vocês, a questão da carne, da linguiça, de coisas no congelador, né? Isso a gente consegue ver. Mas, por exemplo, a gente não consegue ver a dilatação de uma ponte. A gente não consegue ver a dilatação de um piso, mas acontece o tempo todo, né? Inclusive, entre cada azulejo da casa de vocês, entre cada cerâmica, existe um rejunte. Já perceberam? Ou vocês conhecem o nome rejunte? Né? Rejunte é essa região entre cada cerâmica. Aquilo ali serve como amortecedor na hora que o piso dilatar. Inclusive, isso a gente também encontra nas pontes, nos viadutos, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas nas pontes, né? Ponte, viaduto, tem uns espaços entre cada bloco de concreto que aquilo ali, na hora que o concreto dilata, porque ele acaba dilatando com certeza, né? Não haja ruptura entre eles, não haja encontro entre eles para que quebre, né? E a ponte ou o viaduto venha para baixo, né? Porque alguém aqui já deve ter pisado num piso solto em algum canto. Aquilo está solto porque não foi colocado o rejunto direito, né? E na hora que dilatou, acabou entrando em contato com ou um outro piso ou outra coisa. Então, isso acabou fazendo com que ele se soltasse, né? Mas, como eu falei para vocês, a dilatação nem sempre ela é aparente. Ela é uma dilatação mais discreta, né? Então, a gente não consegue ver. Então, muitas das vezes, a gente vai calcular esses valores bonitos aqui, usando essas fórmulas maravilhosas que a gente tem aqui, e o valor de 0,00001, 0,0012, 0,0013, né? Por quê? Porque é uma dilatação que a gente não vê, não consegue observar porque é muito pequena, né? E como eu falei para vocês, cada material tem uma forma de dilatar diferente. Então, tem material que não vai dilatar muito. Então, a gente vai ser muito imperceptível. Vai ser na casa dos milímetros, né? 1 milímetro, 0,3 milímetros, né? Então, a gente tem, por exemplo, a unidade do sistema internacional, sim, né? Mas não quer dizer nada, porque na prática não é apenas a unidade do sistema internacional, né? A dilatação é muito pouco, tá? Então, o comprimento, que é a nossa dilatação linear, vai ter uma unidade no sistema internacional, no SI, né? Ó, unidade no SI é o metro, né? Como qualquer outro comprimento no sistema internacional, a unidade sempre é metro. Então, aqui a unidade é metro. O comprimento inicial também é metro, né? Agora, atente aqui. A variação da temperatura, geralmente, ela vai ser em Celsius. Mas
também pode ser em Kelvin, mas 99% das questões vai vir em Celsius. E o coeficiente linear, a unidade dele é graus Celsius a -1. Então tem que ter cuidado aí para não confundir, tá? Então essa é a nossa fórmula, é o jeito de encontrar a dilatação linear. Só que tem outro cuidado aí, porque é o seguinte, muitas questões, elas vão perguntar e pedir o seguinte, determine o comprimento final da barra. Determine o comprimento final da barra. Aí, beleza, tu aprendeu a calcular apenas a dilatação. Aí, na sua cabeça, né, na sua cabecinha, você vai dizer, é fácil, professor. Porque o comprimento final da barra é o comprimento inicial mais o que dilatou. Realmente, essa seria a lógica de você encontrar o comprimento final. Mas caso na hora da prova, na hora de fazer a questão, né, você esqueça desse detalhe, não lembre disso aí, você pode lembrar que como a gente está vendo delta, e é delta L, né? Por mais que delta L é a variação, é a dilatação, a gente também pode lembrar do seguinte, ó. Vou até colocar aqui como lembrar. Lembrar. Nós podemos lembrar que delta L também significa comprimento final menos comprimento inicial. Ó, podemos sim lembrar desse fato. Aqui, ó. Comprimento final menos comprimento inicial. Ou seja, na hora que a gente vai encontrar o comprimento final, eu só preciso pegar o L0, que está negativo, e passar para lá positivo. Então, o comprimento final ó, é o comprimento inicial mais o que dilatou. Então, geralmente, nas questões que envolvem dilatação, a questão pode pedir diversas coisas, tá, gente? A questão pode pedir diversas coisas. A questão pode pedir, por exemplo, quanto é a dilatação, quanto é o comprimento final, quanto é a temperatura final que a barra chegou, quanto é a mudança da temperatura. Pode perguntar qual é o coeficiente da barra. Pode perguntar quem foi seu comprimento inicial. Então, qualquer elemento que a gente tenha nessa fórmula, a questão pode pedir, tá certo? Então, a gente não deve ficar preso apenas na ideia de que a questão vai me pedir apenas a dilatação. Não, a questão pode pedir qualquer coisa, qualquer grandeza que exista na fórmula de dilatação, tá? Seja o comprimento inicial, seja o coeficiente, seja a temperatura final ou a inicial, a questão também pode pedir, tá? Pode pedir quem é o comprimento final, pode pedir qualquer coisa. A gente tem que ficar atento a esses detalhes na hora de resolver a questão que envolva a dilatação térmica linear, tá? E o interessante é que essa fórmula, ela é geral. A gente vai usar a mesma fórmula para praticamente todos os tipos de dilatação. Todos, tá? Vou fazer agora aqui a dilatação superficial. Você vai ver que praticamente é a mesma fórmula. Não muda nada. Só muda que a gente vai ver a área, né? Então, saímos do comprimento, vamos para a área, tá? Então, ó, dilatação superficial. Superficial. Vamos lá, dilatação superficial. Vou pegar agora aqui uma chapa de metal. Uma chapa de metal. Por que uma chapa? Porque a chapa tem área, né? Chapa tem área. Então, essa chapa de metal, ela vai ter uma área inicial, que eu vou chamar de A0. E ela vai estar em uma temperatura inicial. Obviamente, porque todos os corpos têm que ter um tamanho inicial e uma temperatura inicial. A não ser que a questão peça, né? Isso, mas quase todas as questões vão apresentar essa problemática aí.
Ah, coloquei uma fonte de calor. De novo, olha, coloquei uma fonte de calor. Fonte de calor, o que é que aconteceu? O corpo dilatou, até rimou. Olha, dilatou. Se ele dilatou, ele aumentou de tamanho, né? Então, toda a sua área vai aumentar de tamanho, né? Ó. Agora eu tenho uma área final, né? Vou chamar de AF, ou só de A, e uma temperatura final, TF, né? Ó. Temperatura final numa área final, né? Bom, o que a gente tem que observar? Que aqui eu dilatei apenas o comprimento, né? Apenas o ΔL. E aqui eu dilatei tanto o comprimento como a largura, né? Então eu dilatei tanto aqui, ó, se você parar para analisar, eu dilatei tanto essa parte aqui, ó, como essa parte aqui. Então eu acabo tendo um ΔA. Um ΔA. Ó, ΔA. Né? ΔA significaria a dilatação da área, dilatação superficial. Então, ΔA é igual a A0, que é o comprimento inicial, no caso não é comprimento, né? Área inicial, né? Vezes beta, porque não é mais alfa, que é o coeficiente linear, agora é o coeficiente superficial, que é beta, vezes a variação da temperatura. Ó, tá vendo como é a mesma fórmula? É a mesma fórmula, só muda, gente, a letra praticamente, né, a dimensão e o coeficiente. Mas o jeito de calcular é sempre o mesmo. Tamanho inicial, coeficiente e variação de temperatura. Não tem erro, tá? Então aqui, ó, a gente terá a nossa dilatação superficial. Então, ó, delta dilatação superficial, dilatação. A0 é a área inicial, área inicial. Beta é o coeficiente e ΔT, né, é a variação da temperatura, né? Ó, lembrando, né, importante também lembrar disso, é que a área inicial, a unidade é metro quadrado, né? Coeficiente graus Celsius menos 1, variação de temperatura graus Celsius e a dilatação metro quadrado. Lembrando que, gente, não importa se você coloca outra unidade nessa fórmula aqui, tá? O importante é a unidade que você coloca na área inicial ou no comprimento inicial é refletido na dilatação. Porque teoricamente, tá? Teoricamente, se a gente colocar aqui em centímetro, aqui também vai dar em centímetros. Mas para não errar, para você não se confundir, sempre pense na unidade do sistema internacional, tá? Para não ter erro na hora de fazer a questão. Então, falou de comprimento, joga tudo para metro. Vai dar o resultado. Se tiver área, joga tudo para metro quadrado. Vai dar lá a sua determinada área direitinho, o componente que a questão falar, tá? E para a gente finalizar essa parte aqui dos tipos de dilatação, de como calcular,
apagar essa partezinha aqui, ó. Nós temos a dilatação, ó, dilatação volumétrica. Volumétrica, né? Vamos primeiramente analisar a dilatação volumétrica dos sólidos, tá? Vou até colocar aqui em parênteses, sólido. Ó, sólido, tá? Então, o que que acontece? Eu vou pegar aqui um cubo, pronto, um cubo de gelo, mais fácil, né? Um cubo de gelo. Aqui um cubinho de gelo, ó. Cubo de gelo. Ah, o que é que eu observo? Eu observo que esse cubo de gelo, gente, ele tem um volume inicial. Então, o cubo de gelo tem um volume inicial, que eu vou chamar de V0. E se ele tem um volume inicial, ele também tem uma temperatura inicial, que eu vou chamar de T0. Né? Aí, o que é que eu vou fazer? Vou fornecer calor a esse cubo. Né? Ó. Tá? Fornecer calor a esse cubo. Ah, professor, vai derreter, mas o nosso cubo de gelo ele é especial. Ele não derrete. Ele não derrete. Então, consequentemente, ele vai aumentar de tamanho. Ó. Tá? Ele vai aumentar de tamanho. Tá? Aumentando de tamanho cubo, ele agora tem um novo volume, que é um volume final, e uma nova temperatura, que é uma temperatura final, né? E a gente percebe que o cubo ele tem 3 dimensões, então ele vai dilatar tanto o seu comprimento, como a sua largura, como a sua altura, né? Nós vamos ter as 3 dimensões dilatando juntas. Professor, aí para calcular a dilatação, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Ó, ΔV, que seria a dilatação volumétrica, ou a variação do volume, que é a mesma coisa, né? É igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. Olha, esse é a nossa fórmula da dilatação volumétrica. Então, eu tenho aqui a nossa dilatação volumétrica, dilatação. Eu vou ter aqui o volume inicial, né? Volume inicial. Eu vou ter a variação da temperatura. E aqui eu vou ter o nosso coeficiente de dilatação volumétrica, né? Volumétrica. Bom, se a gente está na linhagem do metro quadrado, consequentemente aqui vai ser metro cúbico, né, gente? Ó, a unidade de dilatação volumétrica é metro cúbico, mas não impede, tá, gente, de ser litro, de ser centímetro cúbico, outra coisa assim, tá? O coeficiente é graus Celsius a -1 e a variação de temperatura é graus Celsius, tá? Eu não fiz essa análise aqui no superficial, mas você também pode fazer. Lembre que eu não sou obrigatório na prova, na questão, só pedir dilatação. Eu posso pedir qualquer coisa. Inclusive a área final, ou o comprimento final, ou o volume final. Eu vou fazer a mesma situação para todo mundo, né? Quem é o volume final?
vem do delta. Delta V. Delta V é o volume final menos o volume inicial. Ou seja, o volume final é o volume inicial mais delta V. Ou seja, mais a dilatação. Isso aqui é o volume final. Se eu quiser achar a área final, a mesma coisa, né? Deixa eu ver se dá para fazer aqui no cantinho. Ó, delta A é a área final menos a área inicial. Então, a área final é a área inicial mais delta A, mais a dilatação. Tá? Então, essa é a fórmula da área final. Gente, as fórmulas são idênticas, tá? O negócio é só identificar qual é a dilatação que a gente está analisando. Não tem erro, não tem muito estresse, vamos dizer assim, tá? O estresse maior é mais na parte matemática. Por quê? Porque como a gente trabalha com dilatações muitas das vezes pequenas em relação aos números, então muitas das vezes aparece o quê? Potenciação, notação científica, ordem de grandeza, tá? Então, realmente a parte mais, não vou dizer nem complicada, vou dizer chatinha, né? É a parte matemática. Para quem tem dificuldade em matemática, isso pode ser um pouco de problema. Mas o resto, você entendeu a parte física, você consegue desenvolver bem a questão. Tá? Basta saber o que realmente a questão está querendo, o que a questão está pedindo, o que a gente vai ter que fazer na hora de resolver aí a questão. Tá? Tem uma coisa interessante que cai muito também em prova, que a gente chama de lâmina bimetálica. Lâmina, ó, ou lâminas, né? Lâminas bimetálicas. Essas lâminas bimetálicas, elas são usadas, né, ou até então era muito utilizada há um tempo atrás, em equipamentos que você ligava na tomada e ele aquecia. Exemplo, ferro de passar, até hoje ainda existe, grande parte dos ferros ainda tem essas lâminas. Tem também churrasqueira elétrica, aquela torradeira, secador, chapinha, né? Quase todos os equipamentos que aqueciam quando você coloca ele na tomada, ele tem essa lâmina bimetálica, que é o quê? É uma lâmina, né? É um, um filamento metálico formado por dois metais diferentes. Ó, então, essa lâmina aqui, ela é formada de dois materiais diferentes. Eu tenho o material de cima e o material de baixo com metais diferentes. Aí você pensa, vamos dizer que aqui em cima é o cobre, né? E aqui embaixo é o ferro, né? Cobre e ferro, tá? O que acontece? Por essa lâmina ser formada por metais diferentes, a gente vai ter um problema na hora de dilatar. Por quê? Porque um dilata mais do que o outro, né? Por causa do coeficiente de dilatação. Então, nessa primeira situação aqui, ó, geralmente a gente vai ter essa situação, que é 90% de certeza quando cai a questão de lâminas metálicas cair, é quando o coeficiente do de cima é maior do que o coeficiente do de baixo. Então, vamos dizer que alfa do cobre é maior do que o alfa do ferro. Tá? O coeficiente do cobre é maior do que o do ferro. Consequentemente, o cobre dilata mais do que o ferro. Tá? Aí, olha só. No aquecimento, quando a gente aquecer essa lâmina, ó, no aquecimento, olha o que vai acontecer com essa lâmina, ó.
O cobre vai dilatar mais, então ele vai jogar a lâmina para baixo. Aí a lâmina vai fazer isso aqui, ó. Ó. Ela vai ser curvada para baixo. No aquecimento, né? No aquecimento ela é curvada para baixo. Só que no resfriamento, olha, no resfriamento, a gente sabe que o cobre vai dilatar mais. Então, se a gente resfria, o cobre ele vai contrair mais. No que ele consegue contrair, a lâmina se curva para cima. Ó. Por quê? Porque embaixo curvou, né? Aliás, em cima contraiu e o de baixo conseguiu fazer uma força que levantasse ele para cima. Então, essa é a grande diferença da lâmina quando aquece e quando resfria. Isso, gente, eu não sei se alguém aqui já passou ferro em roupa, eu acredito que já, mas quando você liga o ferro na tomada, ele aquece, 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 aí você escuta um barulhinho. Aí ele começa a diminuir a temperatura. Vocês já perceberam isso? Quando isso acontece? Né? Isso acontece até na torradeira, na própria torradeira. Eu acho que todo mundo aqui já usou a torradeira. A torradeira aquece, 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 aí do nada ela, como se fosse ela disparasse e ela diminuía a temperatura. Aquilo ali é porque tem uma lâmina que controla a temperatura do material. Por quê? Vamos lá. Imagina que todo material que tem ferro, que tem um metal que aquece, geralmente ele é coberto por outro material que não é metal. É um plástico, é uma borracha. Isso ajuda para a gente não se queimar, né? Porque se tudo for de metal, a gente vai se queimar, porque o metal ele é bom condutor de calor, né? Ele é um bom condutor. Então, na hora que ele está funcionando, existe um regulador térmico. O regulador térmico é a lâmina bimetálica. Ela aquece, ela começa a descer, descer, descer. Aí aqui embaixo tem um sensor. Quando ela aquece demais, a lâmina bate no sensor. Aí o sensor, opa, preciso desligar, porque senão, se eu continuar aquecendo, o equipamento pode chegar a explodir, não explodir, né? Mas aquecer tanto que derrete. Derrete os outros componentes do material. Aí ele vai, desliga. O que ele desliga, a lâmina começa a resfriar. Aí ela começa a voltar ao seu tamanho normal. Aí ela começa. Isso tinha muito em geladeira, em ar-condicionado. Hoje em dia, não. Hoje em dia está mais automatizado. Então a gente tem sensores de temperaturas que não precisam de lâminas mais. Mas grande parte de equipamentos ainda possui essa lâmina que faz isso acontecer. Eu achava que estava com algum problema. Não, todas fazem isso. Todas. Tá? Todo equipamento que aquece, ele tem esse controlador de temperatura, que é a lâmina bimetálica. Tá? Seja forno elétrico, seja qualquer coisa elétrica, ele vai ter essa lâmina bimetálica para controlar a temperatura. Principalmente quando a gente não tem regulador de temperatura em si, tá? Que a gente liga ele e ele funciona. Aí ele tem que ter isso aqui justamente para conseguir regular aí a temperatura do corpo, tá? Geralmente isso acontece nas lâminas bimetálicas. Tudo bem, gente, até aqui? Sim? Show. Deixa eu procurar aqui a lista de questões para a gente fazer algumas questões aqui para a gente encerrar nossa aula. Deixa eu pegar aqui, peraí. Se vocês tiverem alguma dúvida, fale, tá? Nem que seja uma besteirinha, mas fale. Não deixe de falar, não, que estamos aqui para aprender. Dilatação, achei. Aqui com. Aqui.
Ó, falamos dessa lâmina aí, tem uma questão. As lâminas têm que tipo de dilatação? Geralmente a gente associa a dilatação da lâmina a linear, tá? Só que a gente tem que ter cuidado em uma situação que é a seguinte. Vou pegar aqui um exemplo. Por exemplo, ó, no termômetro, se a gente olhar o termômetro aqui, deixa eu ver se dá para ver legal aí. Pronto, eu tenho um termômetro aqui, ó, que esse termômetro, eu não sei se, acho que dá para ver agora. Dá dando para ver o marcador da temperatura em vermelho. Pronto. Se a gente analisar esse termômetro, ele dilata em qual tipo de dilatação? Para vocês, qual é o tipo de dilatação que envolve esse termômetro aqui? Linear? Linear? Parece ser linear, né? Mas não é. O termômetro ele dilata volumetricamente, porque aqui dentro tem mercúrio. Aqui dentro tem um líquido, então é volume. Só que devido a ele estar em um componente, em um local que meio que força ele a dilatar apenas no comprimento, aí a gente acha que é linear, porque a gente só vê o comprimento dele subindo, mas não. Ele dilata das 3 dimensões: comprimento, largura e altura. É volume. Só que, devido ao formato dele, a gente só percebe a dilatação linear dele. E isso é porque é líquido, justamente. Tá? Então, cuidado para não ser induzido ao erro. Tá? Se for líquido, é volumétrico, não tem erro. Tá? Se for líquido, é volumétrico. Se a gente perceber que é nesse formato aqui, ó, isso daqui, na hora de dilatar, ele não dilata apenas o comprimento. Dilata tanto o comprimento como a largura. Então, isso aqui é uma dilatação de superficial, da área, e não linear. Tá? Agora, se tiver dilatando apenas o comprimento, aí é que vai ser linear. Tá? Então tem que estar cuidado nessa situação aí. Mas a lâmina, geralmente, ela tem uma dilatação linear, certo? Porque é apenas o comprimento dela que vai... Na verdade, é muito relativo esse negócio de só ser o comprimento. Geralmente, a gente fala do comprimento porque é o mais evidente. Mas nem sempre é só o comprimento. Todo objeto que a gente pensar dilata nas 2 dimensões, pelo menos nas duas, e não só em uma. Já parou para pensar? Né? Tudo tem 2 dimensões. Não tem só uma, tem duas. Então, meio que tudo dilata pela área, né? Superficialmente. Mas, algumas condições específicas, né, que a questão nos der, obviamente, ela vai dilatar da forma linear. Apenas o comprimento é que vai ser importante para a gente. Tá? É, o cilindro. O cilindro, ele dilata as 3 dimensões, né? Mas para a gente aqui, para chegar a analisar o linear, a gente tem que pensar apenas no seu comprimento. Então, é meio que não dá para pensar apenas no comprimento. Ele dilata tudo, mas mais evidente está o comprimento. Então, a gente calcula, nesse caso aqui, a dilatação linear dele. É muito relativo essa análise de dizer que só o linear, só o superficial. Tem que ter um pouquinho de cabeça para isso. Mas, ó, vou fazer uma questão teórica, vou fazer uma questão de cálculo para a gente encerrar, tá? Vou fazer uma da lâmina bimetálica, porque um assunto bem interessante em prova, inclusive. Ó, questão 19 dessa lista que eu vou passar para vocês. Numa aula de laboratório do curso de soldagem da FATEC, um dos exercícios era construir um dispositivo eletromecânico utilizando 2 lâminas retilíneas de metais distintos, de mesmo comprimento e soldadas entre si, formando o que é chamado de lâmina bimetálica.
Para isso, os alunos fixaram de maneira firme uma das extremidades enquanto deixaram a outra livre, conforme a figura. A gente observa aí, né, que é o formato de uma lâmina. Tem A e B, que indica cada material aí diferente. Considere que ambas as lâminas estão inicialmente sujeitas à mesma temperatura, T0, e que a relação entre os coeficientes de dilatação linear, seja alfa A maior do que alfa B, como eu falei, gente, né? 99% das questões vai trazer que o coeficiente da lâmina do metal de cima é maior do que o coeficiente do metal de baixo, tá? O aumento da temperatura da lâmina metálica, então ele quer saber o que acontece no aumento da temperatura, no aquecimento. É correto afirmar que, letra A lâmina A e a lâmina B continuam se dilatando de forma retilínea conjuntamente. Tá certo essa daí? Estranho, né? Letra B. A lâmina A se curva para baixo, enquanto a lâmina B se curva para cima. Nossa, como é que vai ficar isso aí? Estranho, né? Letra C. A lâmina A se curva para cima, enquanto a lâmina B se curva para baixo. Letra D. Tanto a lâmina A como a lâmina B se curva para baixo. Letra E. Tanto a lâmina A como a lâmina B se curvam para cima. E aí? Qual a alternativa correta? Não tem nem o que discutir, né? O próprio conteúdo já diz tudo. As duas vão dilatar para baixo, né? As duas vão dilatar para baixo. Não tem como um ir para cima e outro ir para baixo. Não tem como, né? Não tem lógica isso, tá? Não existe essa possibilidade. Então, as duas tendem a ir para baixo. E, no resfriamento, as duas tendem a ir para cima, tá? Tranquilo? Deu para entender? Show. Vamos para uma questão mais de cálculo, né, para a gente ficar aí ciente das coisas. Deixa eu ver aqui qual é a questão. Vou pegar uma mais simplesinha aqui. Essa questão 4 aqui, essa questão 4 ela é interessante. Considere que um pote de cobre de 200 centímetros cúbicos de volume foi completamente preenchido com glicerina a 25 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de expansão volumétrica da glicerina equivale a 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, e que o coeficiente de expansão linear do cobre... Não, pera. Fazer essa questão não. Essa questão envolve dilatação dos líquidos e a gente não viu ainda. Disfarça. Vamos para outra. Calma. Foi mal. Aqui. Questão 9. Questão 9. Dois cilindros retos idênticos, um de cobre, coeficiente de dilatação linear igual a 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, e outro de ferro, coeficiente de dilatação linear igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, tem a 0 graus Celsius volumes iguais a 8 vezes 10 ao quadrado centímetros cúbicos e diâmetros de bases igual a 10 centímetros. Ó, questão. Perceba que a questão deu um cilindro e na nossa cabeça o cilindro ele vai ter uma dilatação volumétrica, né? E deu o coeficiente linear, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Deixa eu só tirar foto do quadro aqui antes que eu me esqueça.
Tem que ficar atento a isso. Na letra A, ele pergunta. E na letra A, ele pergunta. Determine o aumento de volume do cilindro de ferro em centímetros cúbicos quando a temperatura varia de 0 para 100 graus Celsius. Então, a questão quer saber qual é o aumento do volume. O aumento do volume, obviamente, é a dilatação volumétrica, né? O aumento do volume. Eu vou apagar essa parte de lâmina aqui para a gente aproveitar e fazer essa questão aqui, nessa parte do quadro. Primeiro eu vou anotar aqui o que a questão deu. A questão disse que ele quer o cilindro de ferro. Questão 9. Cilindro de ferro. O cilindro de ferro, ele vai ter o coeficiente alfa, tá? É alfa, não é gama, tá? É alfa. A questão deu o coeficiente de dilatação linear do ferro 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Pronto. É isso que ele deu, ó. Disse que o diâmetro é 10. Diâmetro 10 centímetros, né? Diâmetro 10 centímetros, né? Quando dilatar, ele vai dilatar o diâmetro também. Então, a gente precisa se preocupar com isso, né? E a variação da temperatura é de 0 a 100, ou seja, ΔT é 100 graus Celsius. Pronto. Vou fechar aqui, parar de apresentar para melhorar aí para quem está assistindo a aula gravada. Bom, não tem mistério, né, gente? Não tem mistério, né? O que a gente precisa lembrar? Que eu vou calcular o volume, a variação do volume. Só que a questão só me deu o diâmetro. E como é que a gente calcula o volume de um cilindro? Volume de um cilindro. Como é que a gente calcula? Vocês lembram? Volume de um cilindro. Como é que a gente calcula o volume de um cilindro, gente? Área da base vezes a altura, né? Área da base vezes a altura. O cilindro ele tem uma base circular, né? A base circular do cilindro, a sua área é πr ao quadrado, né? Ou seja, o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. De acordo com Khan Academy, o volume... Olha, já ia falar o volume do cilindro. Perguntei tanto que o Google ia responder por vocês. Volume do cilindro, πr ao quadrado. Não tô mentindo não, ó, tá aqui, ó. Ia responder por vocês. Tá vendo como é as coisas? E aí? πr ao quadrado sobre 2, né? O diâmetro é 10 centímetros. Então, se o diâmetro é 10 centímetros, o raio é 5, né? 5 centímetros o raio. Raio, 5 centímetros. Porque a gente tem que transformar os 5 centímetros para metro. Então, dá 0,05. Então, é π vezes... Ó, 0,05 eu vou transformar em 5 vezes 10 a menos 2, né? 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado vezes a altura. VC é igual a π vezes 25 vezes 10 a menos 4 vezes a altura. Vamos ver, a questão deu altura. A questão deu altura.
Dois cilindros retos idênticos, tem um de cobre, o outro de ferro, tem volumes iguais. Ah, ele deu o volume, gente. Ô, Jesus, então nem precisava ter calculado esse negócio aí. Eu nem tinha visto que ele tinha deu o volume inicial. Então, o volume inicial, nem precisava, olha, nem precisava ter feito isso. Mas é interessante que deu para relembrar aí o volume do cilindro, que ninguém respondeu. Eu acredito que ninguém quis responder, ou ninguém sabia, ou não lembrava, né? Mas deu para reforçar aí. Mas a questão deu o volume inicial. Então, o volume inicial é 8 vezes 10 a quanto? 8 vezes 10 ao quadrado centímetros cúbicos. Ah, não tem mistério agora. Boto tudo na fórmula. Delta V igual a 8 vezes 10 ao quadrado, que é o volume inicial, ó. Volume inicial. Vezes. Aí, olha. Eu tenho alfa. Eu quero gama. Gama é 3 vezes alfa. Ou seja, gama é 3 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. Então, eu vou ter 3 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5, vezes a mudança da temperatura, que é 100. Vezes 100. Pronto, agora é só calcular. Ó. Delta V é igual. Vamos lá. 3 vezes 1,2 vai dar 3,6, né? Então, 8 vezes 3,6. Aí aqui, ó, conservo 10, né? A gente pode pegar esse 2 zero aqui e colocar aqui mais 2. Então, vai ficar 2 menos 5 mais 2 é menos 3. Pronto, ó. Vai ficar 2 menos 3, né? Então, delta V é igual a 8 vezes 3,6. Vai dar quanto? Vamos fazer aqui. 3,6 vezes 8 é igual a 8 vezes 6 dá 48. 8 vezes 3 dá 24. 28 dá 28,8. 28,8 vezes 10, ó. 2 menos 3 é menos 1. Então, menos 1, eu posso tirar esse menos 1 botando a vírgula para cá, para a esquerda, né? Aí eu somo mais 1 aqui. Aí esse 10 some. Aí fica 2,88 centímetros cúbicos. Olha só. Acabei de achar. Peraí que não, acho, não deu para ver direito, não foi? Acabei de achar a dilatação do cilindro. 2,88 centímetros cúbicos. Você percebeu, e eu acho que tenha percebido, que o maior vilão da dilatação não é entender o conteúdo, não é saber as fórmulas, é a matemática básica. Porque requer muita notação científica, requer muita potenciação, tá? Então a gente tem que se adaptar a isso. Questão de dilatação, pode ter certeza, vai ter muita potenciação, muita regra da potenciação para a gente fazer. Mas fora isso, o resto é tranquilo. Deu para entender, gente? Alguma parte ficou que você não entendeu nessa resolução? Isso aqui foi só, ó, besterol, tá? Porque a questão já tinha dado o volume inicial. Então, eu só apliquei direto na fórmula, nem precisei dar o rolê que eu dei aqui. É porque eu não tinha visto que a questão tinha dado o volume inicial. Mas foi bom porque a gente lembrou aí sobre o volume do cilindro. Beleza? Pronto. Então, na próxima segunda, né? Aí a gente fala sobre a dilatação dos líquidos e faz mais exercício aí de dilatação para fechar
aí essa parte de dilatação. Tranquilo? Beleza? Show?